Olha, quando o assunto é sexualidade humana, dá pra dizer que a criatividade não tem limite, tá? Ao longo da história, pesquisadores como Alfred Kinsey e John Money já mostraram que o desejo sexual pode se manifestar de formas extremamente variadas. E é aí que entram os fetiches, né? Que é quando aí a excitação tá fortemente associada a um objeto, né? Uma situação, uma parte do corpo ou uma fantasia específica. E isso só é um transtorno quando causa sofrimento ou prejudica a vida da pessoa ou dos outros. E no episódio de hoje, a gente vai entrar num território mais inusitado, explicando 7 fetiches bem estranhos que poucas pessoas conhecem. Bora lá! O primeiro fetiche é o da formicofilia. Pode até parecer coisa de filme de terror, mas para algumas pessoas a ideia ou a experiência real de ter insetos andando pelo corpo é altamente excitante. A palavra formicofilia vem do latim formica, que quer dizer formiga. E esse fetiche foi registrado pela primeira vez na década de 1960, sendo que a explicação para ele ainda é incerta. Mas o que se sabe é que a pele ela é cheia de receptores de sensações. Então, o toque leve e imprevisível dos insetos, isso ativa o sistema nervoso de uma forma intensa. E para algumas pessoas, isso pode provocar a excitação sexual. Sem falar que o cérebro humano, ele tem a capacidade de mesclar sensações agradáveis e desconfortáveis numa experiência só, o que para muita gente pode ser interessante. Mas a formicofilia não é algo seguro de ser praticado de verdade, tá? Por causa dos riscos de picadas, de alergias. Então muita gente prefere vivenciar só na imaginação. O segundo fetiche é a hibristofilia. É um dos fetiches mais conhecidos da lista, mas ainda assim ele é intrigante, porque é a excitação por pessoas que cometeram crimes, especialmente crimes violentos. Pois é, e casos famosos não faltam. Tem o maníaco do parque, que recebe cartas de mulheres na prisão, tinha o Pedrinho Matador também, tem o Richard Ramirez e outros assassinos em série que receberam ou ainda recebem cartas de amor. E as hipóteses para explicar isso incluem a questão da atração pelo perigoso, ou seja, algumas pessoas associam risco à intensidade emocional, o que pode ser confundido com paixão. Pode ser também o desejo de salvar ou de mudar o outro, ou ainda o status e a notoriedade, já que o cérebro social humano valoriza figuras de destaque mesmo que a notoriedade seja por motivos terríveis. A vorarefilia, por sua vez, é um fetiche em que a pessoa sente excitação ao imaginar consumir alguém ou ser consumida. Pois é, só que isso quase sempre, é puramente fantasia, tá? Porque na vida real isso levaria à morte. E a origem desse fetiche pode envolver a dicotomia entre o poder absoluto e a entrega total, quer dizer, simboliza controle extremo ou então a rendição completa da pessoa. Outra explicação tem a ver com influências culturais e da mídia, por causa de histórias como Chapeuzinho Vermelho ou de monstros devoradores que podem ter despertado fantasias durante a infância. Mas também tem a questão de que devorar, isso na verdade pode representar na cabeça da pessoa a fusão máxima entre ela e o outro. E muitas pessoas criam ilustrações, histórias em quadrinho e jogos de interpretação para viver essa fantasia de uma forma segura. O quarto fetiche é a fornifilia. Já imaginou ser usado como mesa, como cadeira ou como cabide e achar isso excitante? Pois é exatamente isso o que define a fornifilia. E essa prática, que já apareceu em obras do artista fetichista John Wiley nos anos 1940, ela envolve a imobilização prolongada e às vezes até a exibição da pessoa imóvel para outras pessoas. E quais as motivações possíveis? Bom, pode ser a objetificação literal, quer dizer, a entrega total da própria autonomia. Pode ser também um estímulo visual para quem domina a situação, já que usar uma pessoa como decoração humana é um símbolo de poder. E também pode ser uma mistura de imobilização com o fetiche do voyeurismo, que é ficar espiando outras pessoas. Só que a fornifilia pode gerar problemas
problemas circulatórios, dores musculares e lesões por compressão. Então, se alguém pratica, precisa de intervalos e de cuidados com postura e com a circulação. Olha que nome complicado, autoplusofilia. E aqui a excitação vem de se fantasiar ou de se imaginar como um animal de pelúcia. É um fetiche bem raro e muitas vezes está ligado à cultura furry, das pessoas que gostam de se vestir como animais antropomórficos. E de onde é que vem a autoplusofilia? Bom, a psicologia sugere que tem a ver com conforto e com regressão, porque as pelúcias elas remetem à infância e à segurança emocional. Então, misturar isso ao erótico pode criar um contraste interessante para algumas pessoas. Também pode ser uma questão de desinibição, já que a fantasia do traje, isso permite a pessoa se libertar das inibições sociais. Mas pode ser uma questão de estética e de tato, porque os tecidos macios, eles estimulam receptores táteis, aumentando o prazer. Os lunars, eles sentem excitação por balões, seja estourando, seja inflando ou apenas tocando. E alguns desses fetichistas amam o suspense do vai estourar ou não vai. Outros só querem saber de balões intactos. E qual a origem desse fetiche? Pode ter a ver com a questão do som e da tensão, porque o som do látex esticando e o risco iminente de explosão são coisas que geram excitação por causa do elemento surpresa. Também pode ser uma associação infantil, já que os balões costumam aparecer em festas e em momentos de alegria. E isso pode ter se ligado ao prazer na vida adulta. Tem também a sensação tátil, quer dizer, o toque do látex na pele pode ser erótico para algumas pessoas. E é um fetiche que não apresenta grandes riscos a menos que a pessoa tenha alergia ao látex. Por fim, meus amores, existe a nasofilia, a atração por narizes. Sim, isso existe. E não é simplesmente achar um nariz bonito. Não. É uma questão de sentir excitação intensa por ele. E pode ser pelo formato, pelo tamanho, pelo cheiro, ou até pela ideia de tocar e beijar o nariz de alguém. E quais são as explicações prováveis? Bom, o nariz geralmente é um símbolo da personalidade, né? Já que o rosto é central na atração humana. E o nariz pode se tornar o foco dessa atração porque ele está bem ali no meio do rosto. Mas uma pessoa também pode ter associado o nariz de alguém a momentos de excitação durante a juventude. Tem ainda a coisa da sensualidade do toque e do cheiro, porque o nariz está próximo de áreas erógenas como a boca e os olhos, podendo aumentar a carga sensual. Bom, esses fetiches que a gente viu são de nicho, não é uma coisa geral. E para a maioria das pessoas eles podem parecer muito estranhos, mas para quem curte, eles são fontes legítimas de prazer e de identidade sexual. A psicologia mostra que o desejo humano é moldado por experiências, por associações emocionais e pelo próprio funcionamento complexo do cérebro. E aqui vai o ponto mais importante. Não existe fetiche errado se ele é consensual, se ele é seguro e não causa dano, ok? No fim das contas, compreender essas variações não é sobre aceitar tudo, nem é sobre julgar menos. É sobre entender que a sexualidade humana é incrivelmente diversa e que a base de qualquer prática saudável é o respeito, o consentimento e a segurança. Um beijo no teu coração e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!